Hoje vamos analisar um caso do meio do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para a França. No meio do século XIX, a economia francesa ainda era amplamente dominada pelo setor agrícola. Porém, em meados da década de 1840, uma colheita ruim afetou várias culturas, como batata, trigo, cevada e milho. Isso levou a um aumento nos preços dos alimentos e o custo de um pão dobrou. A indústria era menos desenvolvida que em outros países europeus, já que os serviços bancários e de crédito não supriam as necessidades da economia em mudança. A maioria das pessoas ainda preferia investir em ouro ou terras em vez de confiar nos bancos. Com o aumento do desemprego e a economia entrando em uma depressão econômica, o governo foi acusado de corrupção. Também havia discórdia entre o povo francês. Na manhã de 15 de abril de 1847, na bela cidade de Toulouse, no sul-sudoeste da França, um encadernador chamado Bertrand Conté estava se preparando para levar 2 cestas de livros que ele vinha preparando para o Instituto dos Irmãos Cristãos. Há anos ele trabalhava em sua pequena oficina encadernando livros, e seu trabalho era reconhecido em toda a região. O Instituto ocupava um prédio muito grande na cidade. Tinha um grande pátio, um jardim e uma capela. Do outro lado da estrada, havia um alojamento e uma escola onde os novos recrutas estudavam a Bíblia e aprendiam sobre sua fé. Essa área era ligada ao instituto principal por um túnel sob a estrada. Nessa manhã em particular, estava chovendo. A chuva tinha começado de madrugada e não tinha parado. Também estava ventando bastante. 2 de suas assistentes carregaram os cestos de livros. Uma se chamava Marion Rumanac. Ela já trabalhava para Monsieur Conté há algum tempo. A outra era uma aprendiz, que após 1 ano estava na última semana de serviço. Ela tinha 14 anos, e seu nome era Cécile Combet. Cécile era de uma família muito pobre, que morava numa área muito mal afamada da cidade. Ela tinha recebido muito pouca educação. Quando era jovem, ela fazia recados para as freiras locais, que gostavam dela e lhe ensinaram a ler e escrever. Quando os 3 chegaram ao instituto, o porteiro abriu a porta. As cestas foram então colocadas sobre a mesa, e o Sr. Contet instruiu que a Sra. Marion Rumanac voltasse para a oficina para continuar suas tarefas. Depois entregou o guarda-chuva a Cécile e pediu que ela esperasse seu retorno. Depois ele foi com o porteiro à biblioteca entregar os livros. Ele costumava frequentar o instituto e logo se distraía. Ele começou a conversar com o diretor não apenas sobre outros livros que poderiam precisar de encadernação, mas também sobre a situação e a inquietação que parecia se espalhar por todo o país. Embora ele tivesse dito a Cécile que ficaria apenas um pouco, na verdade ele só voltou 45 minutos depois, quando Cécile já não estava mais em lugar nenhum. O guarda-chuva, no entanto, tinha sido encostado na parede. Ele perguntou ao porteiro se a tinha visto, mas ele disse que não tinha. Já tinham havido bastantes visitantes e ele estava ocupado abrindo e fechando a porta, mas ele não a viu sair. Então, se ela não estava lá, deve ter saído pela outra entrada. Monsieur Conté não estava tão preocupado. Ele sabia que a mãe de Cécile não estava bem, então presumiu que Cécile devia ter ido para casa ver se a mãe precisava de alguma coisa. Ele não a procurou. Ansioso para se preparar para a viagem à cidade de Huch, a cerca de 80 quilômetros, onde resolveria negócios importantes, ele partiu mais tarde naquela tarde. Enquanto isso, a família de Cécile começava a se preocupar. Ninguém a via desde que saiu para o trabalho de manhã. Eles perguntaram na oficina, mas disseram que ela não tinha voltado do instituto. Quando a noite chegou, ainda não havia sinal dela. Eles buscaram nas ruas e perguntaram a todos se a tinham visto, mas ninguém lembrava de tê-la visto naquele dia. Eles pediram ajuda para a busca, mas fora a família, ninguém parecia realmente preocupado com a pobre Mademoiselle Cécile Combet. A aprendiz de encadernação de 14 anos estava desaparecida. No dia seguinte, sexta-feira, 16 de abril, o coveiro chegou ao cemitério de Saint-Aubin. Era cedo, apenas 6 da manhã, e parecia que seria um dia agradável. A chuva e os ventos já tinham passado e o sol brilhava. Ao destrancar o cadeado do portão, ele percebeu algo estranho. Em uma das extremidades do cemitério, perto de uma grande parede, parecia uma jovem ajoelhada em oração. Quando ele se aproximou, ele percebeu que ela estava de bruços e de joelhos, e ela estava se apoiando nos cotovelos. Ele estendeu a mão e a tocou, mas não houve reação. Ele a tocou novamente. Ela estava rígida e fria. O coveiro então percebeu que ela estava morta.
As autoridades foram acionadas e uma investigação foi iniciada na hora, liderada pelo comissário Lemel. À medida que se espalhava a notícia de que o corpo de uma jovem havia sido encontrado no cemitério de Saint-Aubin, as pessoas se lembraram que no dia anterior, a família de Cécile Combet estava preocupada, pois não a viam desde cedo. O comissário ordenou que alguém que conhecia Cécile viesse identificar se a falecida era realmente ela. Logo depois, foi confirmado que o corpo no cemitério era de Cécile Combet, de 14 anos. O comissário Lemel se intrigou com a posição do corpo. Ele estava deitado no canto entre dois muros do cemitério. Um muro separava o cemitério da Rua Riquet e o outro do jardim do Instituto dos Irmãos Cristãos. Como ele foi parar lá e quem o colocou ali? Foram debatidas várias teorias. O corpo pode ter sido levado à noite e deixado propositalmente na posição encontrada? Isso seria difícil, pois o portão do cemitério ficava sempre trancado à noite e não havia pegadas perto do corpo. Havia chovido forte no dia anterior e o chão ainda estava molhado, então haveria pegadas na terra fofa entre o portão e o local onde o corpo foi encontrado. A segunda teoria dos investigadores era que o corpo poderia ter sido arremessado por cima do muro, ou do Jardim dos Irmãos ou da Rua Riquet. As plantas no muro, que ligavam o cemitério ao Jardim dos Irmãos, pareciam não ter sido mexidas, restando assim apenas a possibilidade de que alguém tivesse jogado o corpo pelo lado da Rua Riquet. Mas nada parecia fora do lugar desse lado também. Foi realizada uma autópsia. O patologista constatou que o falecido havia sido agredido e depois atingido com um objeto pesado. Ele também constatou que ela morreu por volta das 10 horas da manhã do dia anterior. O material achado no corpo e nas roupas da garota foi investigado. Havia um gerânio em seu cabelo, uma flor que abundava no jardim do Instituto dos Irmãos Cristãos. Havia também folhas de um cipreste e pedaços do que pareciam ser fibras de uma corda que parecia praticamente idêntica à corda que podia ser encontrada no Jardim dos Irmãos. Inicialmente, parecia que o cemitério podia ter sido acessado pelo jardim e o corpo deixado lá. Mas os ciprestes só cresciam entre o muro do cemitério e a Rua Riquet. A pétala de gerânio poderia ter sido levada pelo vento. Os investigadores encontraram um gerânio florido, com uma pétala faltando, no Jardim dos Irmãos, perto do muro do cemitério. Mas isso não bastava para afirmar que a pessoa responsável por esse crime entrou no cemitério pelo jardim. No entanto, foi confirmado que, mesmo com o cemitério trancado todas as noites, em algumas ocasiões o cadeado do portão ficou destrancado. Se tivesse ficado destrancado naquela noite, alguém pode ter entrado ali e trancado o cadeado ao sair. Também foi apontado que, embora não houvesse pegadas na terra que cercava o corpo, também não havia marcas na grama onde os joelhos e cotovelos do falecido haviam sido colocados. O comissário Lelemel achou que a explicação mais plausível era que Cecília havia sido colocada ali e que a pessoa que cometeu esse terrível crime carregou o corpo pelos portões. Nem todos concordavam. Ele precisava descobrir quem era o responsável. Cécile foi vista pela última vez no instituto, segurando o guarda-chuva do Sr. Bertrand Conté. Isso levou o comissário a acreditar que o crime foi cometido por alguém que esteve no Instituto dos Irmãos Cristãos na manhã de 15 de abril. O funeral de Cécile Combet aconteceu 5 dias depois, em 20 de abril de 1847. Ela foi sepultada no cemitério Techabad, e seu funeral foi pago com dinheiro doado pelo povo da cidade. O comissário foi lembrado de que o encadernador, Monsieur Bertrand Conté, anos antes, tinha sido alvo de muitos boatos sobre seu comportamento impróprio em relação à esposa do irmão. Monsieur Conté mostrou pouca preocupação ao saber do desaparecimento de Cécile. O comissário Lelemel ordenou que ele fosse preso. Monsieur Bertrand Conté negou ter qualquer envolvimento com os terríveis acontecimentos do dia 15 de abril. Ele contou ao comissário que deixou Cécile com seu guarda-chuva no corredor e pediu que ela esperasse por ele. Ele sugeriu que, como demorou mais do que imaginava, ela devia ter acabado de sair do instituto e encontrou quem cometeu esse crime terrível enquanto estava sozinha nas ruas. No dia seguinte, porém, ele pediu para ver os magistrados e disse a ele que agora se lembrava que, quando deixou Cécile no corredor, dois irmãos estavam absortos em uma conversa. Irmão do Brienne e irmão Lyotard.
Ele achou que estavam ali para se proteger da chuva. O comissário Lelemel ordenou que isso fosse investigado, e ambos foram ouvidos. Mas nenhum dos dois lembrava de estar no corredor naquela manhã, e ninguém se lembrava de tê-los visto ali. Nenhum dos outros irmãos conseguiu corroborar a história do Monsieur Conté. O porteiro não se lembrava de vê-los. Tampouco Madame Marion Rumanac se lembrava de tê-los visto. Mesmo assim, eles foram presos e interrogados. Após muita reflexão, o comissário Lelemel concluiu que o crime havia sido cometido pelo irmão Lyotard. Seu nome verdadeiro era Louis Bonnefoy, e ele havia ingressado no instituto 9 anos antes, em 1838. Sua principal função era ser responsável pela rouparia da escola, mas ele também tinha outras funções de tesouraria. Acredita-se que ele ficou no corredor antes de atrair Cecile, dizendo a ela que ia alimentar os coelhos e os pombos no celeiro. Ele então a agrediu e assassinou. Escondeu o corpo e depois voltou à noite, quando pegou a escada e jogou o corpo por cima do muro. Irmão Lyotard. O Louis Bonnefoy foi colocado na prisão para aguardar seu julgamento, durante o qual foi espancado em várias ocasiões. Enquanto a promotoria preparava a acusação contra ele, testemunhas de defesa foram presas e colocadas em uma cela por pelo menos uma noite. Sr. Bertrand Conté, cujas acusações colocaram o irmão Lyotard nessa situação, também foi colocado em uma cela e teve que ficar lá por 4 meses, assim como o irmão do Brienne. Ambos foram libertados. O julgamento do irmão Lyotard só começou em fevereiro de 1848, e desde a sua prisão, ele ficou preso em uma cela escura na prisão de Toulouse. A promotoria apresentou um caso fraco contra ele. Só o Monsieur Conté conseguiu situar o réu no corredor à vista da jovem Cécile Combet. Durante o julgamento, a Revolução Francesa de 1848 começou, que acabou com o domínio da monarquia, e estabeleceu a Segunda República Francesa, liderada por Napoleão Bonaparte. Por isso, o julgamento foi adiado. Um novo julgamento começou semanas depois. A promotoria disse ao tribunal que o material encontrado no corpo indicava que o falecido havia sido assassinado dentro das dependências do instituto. Nenhuma pegada foi achada perto do corpo, mas algumas estavam nos canteiros de flores, e uma pétala de gerânio estava no cabelo de Cecile. Havia também palha e uma pena de pombo que deviam ter vindo do celeiro. Eles achavam que, após matá-la, o irmão Lyotard voltou ao celeiro, encostou uma escada na parede e então jogou o corpo no cemitério. Isso foi contestado pela defesa, e mesmo que a promotoria não pudesse apresentar nenhuma testemunha que de alguma forma desse credibilidade a essa suposição, a defesa não apresentou testemunhas para refutá-la. Estranhamente, o irmão Lyotard trocou de quarto só 2 noites após o assassinato. A promotoria alegou que isso havia sido arranjado pelo diretor do instituto para que o novo quarto não tivesse acesso ao jardim ou ao celeiro, para que parecesse que ele não poderia ter cometido o crime. Foi decidido que o tribunal deveria visitar o instituto para ver exatamente como esses eventos podem ter ocorrido. Durante as visitas, os irmãos da Irmandade Cristã agiram de forma um tanto estranha. Tentaram ignorar as visitas do tribunal e, ao serem questionados, deram respostas incorretas e enganosas. O diretor dos irmãos disse que era impossível que o crime tivesse ocorrido dentro das dependências do instituto. Ele foi apoiado pelo arcebispo de Toulouse e pelo bispo de Mont-de-Marsan. Havia muito sentimento antirreligioso na França naquela época, e isso, aliado ao fato de que os irmãos do instituto não tinham colaborado muito com as autoridades durante a investigação, isso facilitou para a promotoria fazer com que tanto os jornais quanto o público acreditassem que o irmão Lyotard era realmente culpado. Quando o julgamento acabou, as provas foram avaliadas por um tempo antes do veredito de culpa ser anunciado, mas culpado com circunstâncias atenuantes. Irmão Lyotard, o Louis Bonnefoy, o nome com que foi julgado, foi condenado à prisão perpétua. Ele manteve sua inocência durante todo o julgamento e isso continuou enquanto estava em sua cela na prisão de Toulouse. As condições lá eram muito ruins. 2 anos depois ele adoeceu gravemente. Ele chamou o capelão e o diretor da prisão como se soubesse que estava morrendo. Ele afirmou que só soube quem era a garota encontrada no cemitério após ser preso pelo assassinato dela. Um assassinato que ele não cometeu e que era inocente de todas as acusações pelas quais fora considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Ele disse ao capelão que encontraria Deus com a consciência limpa. No dia seguinte, Louis Bonnefoy faleceu.
O povo de Toulouse comentava o caso e alguns questionavam se um inocente fora condenado. Então, no dia 10 de janeiro de 1866, o corpo sem cabeça de uma mulher, enrolado em suas anáguas, foi achado em uma eclusa próxima à Ponte Menin. Ela foi identificada como Marie Guillaume, conhecida pela polícia por seus costumes libertinos. Ela morava com um homem chamado Jean-Joseph Aspey, que era estalajadeiro. Ele era conhecido por ser agressivo, e em muitas ocasiões as pessoas o viram discutindo com Marie. Quando a polícia começou a investigar o crime, testemunhas relataram tê-lo visto puxando um baú pesado. Investigadores foram à pousada dele. Eles encontraram evidências de que um crime havia sido cometido. O chão do quarto dele tinha manchas de sangue. Também havia os pertences de Marie. Ele foi preso e acusado pelo assassinato dela. Antes de virar estalajadeiro, Jean-Joseph Aspey havia sido cozinheiro no Instituto dos Irmãos Cristãos e, enquanto aguardava seu julgamento, ele supostamente confessou ao bispo de Miglot o assassinato 19 anos antes, de Cécile Combet. Ele aparentemente disse que atraiu a jovem para a cozinha e, após assassiná-la, escondeu o corpo dela sob o forno e voltou à noite. Carregou ela pelo túnel até o jardim, onde ele subiu uma escada e jogou o corpo no cemitério. No entanto, Jean-Joseph Aspey se recusou a falar novamente sobre o caso. Em vez disso, ele foi julgado pelo assassinato de Marie Guillaume. Considerado culpado e condenado à prisão perpétua na colônia penal de Cayena, ele nunca admitiu publicamente seu envolvimento no crime de 15 de abril de 1847. Até hoje, irmão Lyotard, o Jean-Louis Bonnefoy, é quem consta nos registros como responsável pelo assassinato de Cécile Combet. Olá, pessoal, e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem comentários ou observações que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo caso curto.